Bom dia a todos, a paz de Cristo, amém? Estamos nessa manhã de primavera, faltam poucos dias, não, ainda faltam alguns meses, né? 20 de dezembro para começar o verão, mas estamos na primavera, verão, mas estamos num tempo tão gostoso. Essa noite choveu, uma chuva serótica, uma chuva para molhar a terra. E você chegou até aqui para buscar o coração de Deus. Então eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã, e você que está conectado no nosso Facebook, que você possa compartilhar esse vídeo no Facebook e depois você ir lá no nosso canal no YouTube, Casa Rosa, Mimo do Céu, Lugar de Mulher Feliz, e se inscrever no nosso canal e também assistir o nosso culto para a glória de Deus. Então nós estamos aqui para glorificar aquele que é o único, que é digno de receber a honra, a glória e o poder. Glória a Deus. E como sempre, às quintas-feiras, nós vamos começar a nossa ficando, né, com muitas tarefas, mas nós precisamos, não podemos deixar de buscar o coração de Deus. Vou pedir a irmã Araci, vem aqui, irmã Araci, que ela vai orar, vai agradecer, vai entregar as nossas vidas e que essa consagração, esse culto que vamos ter, seja todo para a honra e glória do Senhor. Amém. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta manhã, que até aqui o Senhor nos ajudou. Pai amado, muito obrigado pelo amanhecer do dia, pela paz que eu tenho trazido para os nossos corações. Pai amado, muito obrigado, meu Pai, de estar aqui na tua casa de adoração, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, que nós dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Muito obrigado, meu Deus, apesar de muita tristeza, Senhor. Pai, como tem chorado esse dia muito triste no meu coração. Minha alma está batida, Senhor, pelas mães que perderam aqueles filhos, Jesus. Senhor, eu te peço nesta manhã agora, Senhor, que o Senhor visita aquelas mães, Senhor, aqueles pais, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, consola aqueles corações. Pai, eu te peço nesta manhã, Senhor Deus, por esta violência, Pai amado, dos principados da potestade desta cidade, que cai por terra agora, em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço pelas autoridades do Rio de Janeiro, Senhor. Meu Senhor, toma o nosso Brasil, nossa nação, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que eles estão no caminho mau, mas o Senhor sabe, Senhor, que eles têm pai e mãe, Senhor. Pai, eu te peço nesta hora, Jesus, nos traz paz pelo Rio de Janeiro, nos traz alegria, apesar da nossa alegria, mas nós estamos tristes, abatidos da nossa alma, Pai. Senhor, te peço nesta manhã, traga minhas irmãs, toca no coração de cada uma. Pai amado, nós precisamos, meu Pai, de buscar em espírito e verdade, Senhor. Nós precisamos clamar de todo o nosso coração, Jesus. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Meu Deus, nós precisamos ouvir a Sua voz, meu Pai. Aleluia, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, move nossos corações. Pai amado, que nós possamos estar aqui para buscar, não para pedir, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos reveste com poder e glória, nos reveste com autoridade, tira todo medo de nós, tira todo espírito de covardia das nossas vidas. Pai amado, tem uma pastora Denise, toca na tua filha da cabeça à ponta dos pés. Pai amado, fortalece ela, reveste com poder, com autoridade, com ousadia, dá discernimento, Senhor. Meu Deus, visita a pastora Delminha, toma ela nas tuas mãos. Fala com ela neste dia de hoje, no louvor, Senhor. Fala com ela no deitar, no caminhar, no levantar, Senhor. Pai, usa a tua filha, reveste ela de poder, de autoridade, de ousadia, Senhor. Pai, nos dá ousadia, Senhor. Nos usa, Senhor. Pai,
Pai, tira de nós, meu Pai, aquilo que precisa ser tirado. Nos cura da nossa alma. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego esse dia, esse culto, essa oração. Pai, pessoas que entram aqui vai ser curada da alma. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai, visita os pastores. Levanta aqueles pastores que estão deprimidos, cansados, abatidos, Senhor. Meu Deus, eu te peço pelas igrejas evangélicas dessa nação. Pai amado, em nome de Jesus, toma a nossa família, Senhor. Guarda a nossa família, meu Senhor. Meu Senhor, nós te louvamos e te adoramos, agradecemos no teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Toma a tua serva nesta manhã. Fala com ela, Senhor. Como o Senhor tem falado com os profetas desta terra. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Fica conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oramos pelo Gilberto. Muito, Melina, por essa situação toda, né? Ele é o esposo dela militar e nós clamamos. Quando eu vi lá, soube, eu falei, Senhor, guarda o Gilberto, coloca não só ele, mas todos os militares, né? E todas as pessoas que estão envolvidas nessa missão, nessa guerra que enfrentamos. E só Deus para guardar. Graças a Deus, ele está bem, né? Graças a Deus, glória a Deus. Amados, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Pode ficar sentadinha, dona Leila. Fica sentadinha, quem puder levantar, nós vamos adorar o Senhor. Vamos glorificar aquele que é digno de receber. Amados e amados do Senhor, você que está conectado aí, nós estamos vivendo uma guerra, mas o Senhor tem nos protegido, amém? O Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal. E nós temos que clamar, para fazer hoje um momento de clamor pela nossa cidade. Eu chorei muito. Eu também, como irmã assim, eu só lembrava das mães daqueles meninos. A gente sabe que eles estão no caminho mau, estavam no caminho mau. E quando eu vi aquela fileira de meninos presos, eu chorei muito. Porque esses que estão presos, alguém pode ir lá e falar do amor de Jesus. Eu comecei a declarar, Senhor, levanta pastores, levanta missionários, nos levanta para levar, porque eles estão num caminho que eles não conhecem. E quando eles conhecerem Jesus, né, Rosângela? A vida deles vai mudar, muda completamente. O demoniado de Gadareno, enquanto Jesus não foi transformado numa legião de demônios. Nós precisamos orar, Marcos. Não adianta a gente só criticar, a gente tem que clamar por vidas, por salvação. Nós precisamos de salvar vidas e o nosso coração chora de saber que quantas pessoas foram para o inferno sem Jesus, sem salvação. Temos que clamar. Nós vamos adorar a Ele agora. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui nesta manhã, Jesus. Aleluia. Queremos clamar o Teu nome nesta manhã, Senhor. Porque no Teu nome, na Tua presença, há poder de mudança e transformação. Tu és bom, Jesus. Nossos corações possam nesta manhã ser quebrantados na Tua presença, Deus. Queremos clamar a Ti, Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Está em Ti, Jesus. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti.
caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, eu vou te encontro no meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, vou te encontro no meu refúgio. Obrigada pela tua boca nessa manhã. Eis-te aqui, Tu és nosso refúgio, Senhor. Jesus. Eis-te aqui. Descendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, vou te encontro no meu refúgio. Aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, vou te encontro no meu refúgio. Eis-te aqui. Aleluia. Eis-te aqui. Eis-te aqui. Aleluia. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Essa canção vai falar muito sobre rendição, amados. Eu ouço a canção antiga, mas quando você fala para Ele, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo aos Teus pés. Eu entrego tudo aos Teus pés. A gente está sempre falando sobre isso aqui, amados, porque isso é uma verdade. Verdade que eu vivo, que você vive, você pode viver. E quando você rende a Ele, né, seus esforços humanos, suas guerras, Ele vai atender o seu clamor. Amém? Nesta manhã vamos adorar Ele com adorador. É uma música antiga também, que é um marco da Casa Rosa, das Mulheres de Fé. Ela é antiga, mas eu amo. Adoramos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Adoramos o Teu nome nesta manhã, Jesus. Quebra as cadeias, Pai. Quebra as cadeias dos corações nesta manhã, das mentes. A adoração a Teu
quebrar correntes, queridos. Abra tua boca nesta manhã, declare para Ele. Aleluia. Adorador. Abra tua boca nesta manhã. Deixa fluir da tua boca. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Ninguém pode calar. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu profundo do mar, nunca poderei ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Todas as respostas, mas de uma coisa sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força está no Senhor. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar o adorador. Nada pode calar o Não existem prisões que contenham a voz de quem te Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora. Aleluia! Nada pode impedir tua voz, querida. Amém? Tem uma palavra que está iluminando meu coração, ela é muito forte. A palavra não é uma frase que o Senhor me deu.
Eu ouvi alguém falando, e isso foi muito profundo nos tempos que nós estamos vivendo. Amado, nós estamos chamando muito para essas mães, porque poderia ser o seu filho, poderia ser o meu filho. Amém? Glória a Deus, que Deus tem guardado essa igreja para nossos filhos. Estão debaixo de uma poderosa mão, porque você ora por ele. Então as mães estão sofrendo, ainda que soubessem que os filhos estavam no caminho errado. Então, algo se ouve no meu coração, eu acho muito forte, que serve para a igreja também. Ele diz, quando você quer um princípio, o princípio te quebra, mas isso é verdade em todas as suas áreas. Quando você quer um princípio estabelecido por Deus no mundo, não importa se você crê em Deus, não importa se você não crê, não importa se você é crente ou não é crente, existe um princípio no mundo, no reino natural e espiritual. E quando você quer esse princípio, o princípio pode te quebrar lá na frente. E esses meninos, infelizmente, quebraram vários princípios. É triste, porque sabe, foram almas para o inferno, Deus não quer isso para ninguém. Por isso ele mandou o filho dele para salvar a humanidade. Mas isso ele tem que colocar no nosso coração. Quando você fazer algo a mais, pense. Será que o Senhor está de acordo com isso? Será que o Espírito Santo de Deus está de acordo com isso? Será que isso está na palavra? Será que eu posso fazer? Porque a nossa carne é muito forte, amado. Nossa carne, ela quer fazer algo com a nossa vontade. E às vezes a gente arruma desculpa para isso. A gente quer botar a palavra de acordo com a nossa vontade. Você ainda tem princípios, amém? Então, quando o princípio chega num princípio, o princípio vai te quebrar. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. E sempre que a gente for fazer algo, Senhor, é tua vontade. Ainda que parece bom aos nossos olhos, amém? Senhor, é tua vontade. Espírito Santo, tu queres isso que eu faça mesmo? Eu estava falando com uma amiga ontem que até para você abençoar alguém, você tem que perguntar, Senhor, é tempo de abençoar essa pessoa? O Senhor quer que eu faça isso agora? Porque às vezes, amado, Deus trabalhou com aquela pessoa, ela está num processo ali, passando por Deus, sendo trabalhada, sendo moldada, sendo, como é que fala, queimado no fogo, como o ouro é queimado, para purificar, e você vai lá e entra no caminho, entra no negócio. Então, o que eu falo, até para você abençoar. Não que você não abençoar, tem que ter um abençoador. Mas pai, pensei, não é tempo. O Senhor quer mesmo que eu faça? E tem pessoas que você está numa corda viva, numa roda viva de problemas, já viu isso? Sai de um, entrou, sai de um, entrou, sai de um, entrou. E a pessoa, por quê? Porque Deus trabalhou com ela. Então, sempre você passa até para o Senhor, pergunta ao Senhor, Senhor, é tempo. Quero o meu orgulho, Senhor. Entendeu? Somos orgulhosos, até para o bem. Vou fazer porque, né, eu posso, eu tenho, entendeu? Eu vou fazer até isso, mas vamos pedir a orientação deles, amém? Amém. Nesta manhã, peço ao Senhor, quero o meu orgulho, Senhor. Seja ele qual for, quero o meu orgulho. Aleluia. Quero o nosso orgulho nesta manhã, Senhor. Orgulho de acharmos que somos muito espirituais. Orgulho de acharmos que temos a verdade. Quebra esse orgulho no nosso coração nesta manhã, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua voz, Senhor. Precisamos ouvir, parar para ouvir a Tua voz, Pai. Quebra esta manhã, Pai. O meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quebra nesta manhã, Jesus. O meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei com
tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Sim, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como água no teu poder. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser como água no teu poder. Nos viva nesta manhã, Senhor. Quebra o nosso orgulho, Jesus. Quebra nesta manhã, Senhor. Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero servir como água no teu poder. Como água no teu poder. Aleluia! 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 Pai querido, Deus eterno, nesta manhã, estamos neste lugar diante da tua presença, Senhor. Senhor, eu sinto aqui, Pai, corações tão pesados, corações tão machucados, Pai, nesta manhã. Mas, Senhor, Tu és a cura, Tu és o bálsamo. Tu és o bálsamo de Gileade, Senhor. Tu és aquele que faz a ferida, mas Tu és aquele que cura, Senhor. Que nesta manhã o nosso orgulho possa ser deixado na cruz, Senhor. Porque, Pai, por causa de muitas vezes o nosso orgulho, Pai, nós ficamos distantes da Tua presença. Nesta manhã, Pai, eu te peço, Espírito de Deus, Espírito de ressurreição e vida, sopra a vida na Tua noiva nesta manhã, sopra a vida na Tua igreja nesta manhã, Pai, toque em nós, fazendo a alegria do Espírito, fazendo força, restauração, renovo, Pai, que nesta manhã Teu Espírito de vida possa manifestar neste lugar, Senhor, que todas as cadeias, todas as servas do inferno contra nossas vidas, Pai, toma nossa vida nas Tuas mãos nesta manhã, nos traz a alegria do Espírito, nos traz vida, nos traz restauração, Senhor. Restabelece as nossas emoções, restaura para a nossa alegria na Tua presença. Pai, que nesta manhã a Tua palavra possa trazer cura, como os louvores trouxe cura, Pai, que a Tua palavra possa ser ministrada em nós, e que haja, Pai, uma boa terra para receber a boa semente. Eu entrego nas Tuas mãos esta manhã, Pai. Usa a Tua serva nesta manhã com a palavra, com a autoridade e poder. É em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Amados, hoje é um dia muito especial, porque nós vamos ter a ceia do Senhor. Amém? Nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Mas antes de a gente passar a palavra dessa manhã, nós vamos levantar um clamor, nós vamos orar. Amados, o clamor, o Senhor me deu essa palavra lá no hospital, na primeira cirurgia, que eu estava lá naquela prova lá, e muitas pessoas oraram. E o Senhor falou para mim, esse clamor gerou um milagre na tua vida. Então eu creio que o clamor, o nosso clamor, não é por nós, é por Ele. A tua dedicação em orar, em clamar, ela vai gerar um milagre, não só na tua vida, mas nas pessoas que estão na tua casa e até na nossa nação, amém? Nós estamos vivendo um tempo, esse tempo de guerra. Eu não estava aqui no Rio de Janeiro terça-feira, terça, né? Eu ia voltar na terça, acabou que eu só consegui passagem para quarta, aí o mano me ligou, meu esposo falou, ainda bem que você não voltou hoje, porque eu não ia conseguir buscar você lá no aeroporto, porque estava tudo fechado. Então, aquela guerra toda ali próximo também da Brasil, da linha vermelha,
E nós precisamos orar, amados. A gente sabe que é um principado nesse país. O nosso país é um país que tem tantas riquezas naturais. Porque o que a gente planta dá, não é? Se você plantar um pé de alface, vai dar. Se você plantar um couve, vai dar. Nós somos um país rico. Só, né? É um couve. Uma couve. Só que acontece, a gente está vivendo um tempo em que é uma grande calamidade espiritual. E essa potestade espiritual, essa potestade maligna, ela quer destruir os jovens. Ela quer destruir essa geração, que é uma geração de avivamento, é uma geração que está se levantando. Há um grupo que está se levantando nas universidades, há um grupo que está se levantando nos hospitais, está se levantando nas igrejas para clamar, para mudar a história dessa nação. Só que é uma luta do bem contra o mal. É uma luta das trevas contra a luz. E nós somos filhos de quem? Filhos da luz. E nós temos que incendiar essa luz. Não adianta a gente somente criticar, somente, tem que acontecer mesmo. Não, nós temos que clamar, como a irmã Araci falou. Eu chorei muito, porque eu não tinha visto nada terça-feira, porque lá onde eu estava, o jornal é diferente, lá de Recife, mas eu não sabia da profundidade. Eu soube porque ouvi meu esposo falar. Mas quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei no aeroporto ontem de manhã, que eu tive tempo lá sentada, que eu abri o Instagram, eu chorei. Até uma moça falou, você está chorando? Eu falei, eu estou chorando pelo Rio de Janeiro. Porque eu vi aqueles meninos que poderiam ser meu filho, meu neto, meu sobrinho, sabe? Sendo presos, outros mortos. Não estou questionando a ação da polícia, a ação do governo, porque a gente sabe que são ações que precisam ser feitas, mas o caos que se tornou e essas vidas estão perdidas. E nós precisamos orar. Amado, se levante, amado, você que está aí conectado, se levante para orar pelos nossos filhos, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos, e se levante e orar por esses jovens. Eu já comecei a clamar no dia que ontem que eu vi aquela fila de meninos, mais de não sei quantos, indo para a cadeia, para a prisão. Eu falei, Senhor, levanta um pastor, levanta uma pastora, levanta alguém que possa ir lá falar do amor de Jesus. Só vai ter mudança com Jesus. Não adianta que o sistema não muda. O que muda a nossa vida é Jesus. O que mudou. Porque se Jesus não entrasse na minha vida e na tua, eles poderiam estar lá. Mas Jesus entrou na nossa vida. Então nós temos que clamar mais. Eu sei que você está vivendo uma situação difícil. Que você está aqui sofrendo por algo na tua vida, por uma perda, ou por algo que você não tem, ou porque você está um luto, ou por algo. Mas nesse momento eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos clamar. Não só por eles, mas pelo teu filho, pela tua filha, pela nossa geração, para que o Senhor possa entrar e quebrar todos os principados, todas as potestades do mal. A palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei os seus pecados, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor tem poder de sarar o Rio de Janeiro e o Brasil, amém? Mas nós temos que clamar, não adianta reclamar, tira o reclamo e começa a clamar, começa a dizer, Senhor, levanta aí pessoas. Nós temos muitas igrejas evangélicas naquele complexo do Alemão, o complexo da Penha, aqui no Rio de Nova Iguaçu. As igrejas precisam nos levantar para clamar, para orar, para pedir ao Senhor que o Senhor mude a história da nossa cidade. Só há um poder, né? O poder do governo, é o poder de Jesus Cristo. Amém. E nós vamos orar. E eu vou orar, e você vai colocar o nome do seu filho, da sua filha. Ele pode ser pequenininho, mas ele vai crescer, né, amiga? E ele precisa, né, amiga, de ter a direção de Deus. E você é a pessoa que vai levá-lo até Jesus. Então vamos clamar. Levante a mão para o céu. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da presença gloriosa do Senhor. E nós estamos aqui como mães espirituais, como pais espirituais, como filhos da luz. Pai, nós clamamos nessa manhã, Pai, por aqueles meninos, Senhor. Ó Deus, pela nossa cidade, ó Deus, tantos jovens envolvidos com a malignidade. Meu Deus, que o Senhor, por misericórdia, ó Deus, eu tenho clamado por misericórdia, que o Senhor
vidas, Senhor. Levanta pastores, levanta líderes, levanta missionários, levanta a tua igreja para, ó Deus, ó Pai, ser um referencial na vida desses jovens, Senhor. Pai, nós clamamos agora por essas mães, por esses irmãos e esposas que perdem esses garotos, esses jovens, Senhor. Pai, por misericórdia, consola eles, porque eles estavam nas trevas, mas eles foram gerados um dia por um pai, por uma mãe. Pai, olha para eles, Jesus. Tenha misericórdia, meu Pai, porque muitos estão nesse momento chorando, estão enterrando seus filhos. Pai amado, ó Deus, tenha misericórdia, só tua misericórdia para alcançá-los, meu Pai. Pai, nós clamamos agora, levantamos um clamor pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Coloque o nome deles aí no altar, amados. Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Diga cada nome para o Senhor. Meu Pai, como Rafael, meu Pai, meu Deus, César, seu filho, seu amigo, seu Deus de Paulo, Tiago, seu Pai, Senhor, esses nomes, Senhor, eles foram falados aqui, meu Pai. Nós entregamos diante do Senhor. Pai, ó Deus, livra eles, ó Deus, ó Pai, da malignidade. Livra eles das drogas. Livra os nossos filhos da prostituição. Livra eles, Senhor Deus, ó Pai, de tudo que não provém de Ti. Pai, tira, ó Deus, esses amigos do mundo. Coloca amigos de Deus na vida deles, meu Pai. Tira todo o desejo na carne. Ó Senhor, que eles se levantem, que eles tenham experiências com o Espírito Santo. Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus que nossos filhos não vão viver no Egito, que os nossos filhos não vão morar no inferno, que os nossos filhos vão morar no céu. Pai amado, atrai o coração dos nossos filhos, sobrinhos e netos para o céu. Quebra todas as cadeias da vida deles, meu Pai. Coloca nojo na bebida, nojo na droga, nojo na prostituição. Pai, nós clamamos, Senhor, pelos nossa família, pelos nossos filhos, pelos jovens dessa nação. Levanta jovens compromissados, jovens que clamem pelo Senhor. Pai, nós declaramos, Pai, que todo mal não vai prevalecer nessa cidade. Pai, queremos colocar a vida do governador, a vida dos prefeitos, a vida, ó Deus, dos senadores, a vida do presidente. Pai, dá sabedoria a esses homens, meu Deus, para dirigir essa nação, porque a tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Pai amado, ó Deus, levanta a justiça nesse país. Tenha misericórdia de nós, Pai. Pai, ó Deus, e conforta os corações, Pai. Nós queremos que agora, Pai, eu quero te pedir agora, coloque a mão no teu coração, amado e amada. Eu vou orar pelo teu coração. Como a pastora Delmia falou, há muitas pessoas angustiadas aqui nessa manhã. Muitas pessoas que estão sem saber o que fazer. Mas a tua direção não é você. A tua direção é Jesus. Amém? Eu vou estar clamando por você. Pai, em nome de Jesus. Pai, olha em tuas filhas, Senhor, teus filhos. Teus filhos que estão conectados também. Que precisam nessa manhã de um direcionamento. Que precisam, ó Pai, de fazer algo, ó Deus, que eles não sabem como fazer. Muitos estão com ansiedade, síndrome do pânico, atribulados, Senhor. Pai amado, nós queremos pedir agora que a tua paz, que excede o entendimento, a paz que Jesus falou que daria, não é uma paz que o mundo dá, porque a paz do mundo é dinheiro, a paz do mundo é bebida, a paz do mundo são festas, mas a tua paz, Senhor, é vida, é alegria e amor. E nós queremos agora, Pai, que caiam todas as cadeias, caiam todos os grilhões, caiam todo o sentimento
Um ato de abrir a tua mão e entregar. Você vai dizer, Senhor, eu entrego essa dor, essa angústia que aflige a minha alma. Eu entrego a Ti. E eu recebo a Tua paz. Mesmo que eu não entenda, eu recebo a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você crê? Só coloca a mão para parecer assim, eu creio. Eu creio. Para a glória de Deus. Amado, pode sentar que você receba essa palavra aí. Eu quero desafiar você como mulher de Deus, mulher de fé, homem de fé, que você marque um horário e comece a orar pela nossa cidade. Você está dentro da cidade, você está dentro do Rio de Janeiro. Não adianta você dizer, eu não moro na Penha, eu não moro, mas você mora aqui. E tudo que acontece reflete em nós. Precisamos orar. Só tem um direcionamento. É a oração. Oração. E você declara na vida dos seus filhos. E você orar. E você buscar. E você declarar. Então vá com horário. Meio-dia, ou meia-noite, ou 3 da tarde, ou 4 horas. E nesse horário você se ajoelha e fala, Senhor, cuida da nossa nação. Senhor, tem misericórdia dos jovens. Tem misericórdia do meu filho. Que ele tenha nojo de bebida, nojo de drogas, nojo de prostituição. A gente tem que declarar a nossa palavra. Falei para uma mãe, estava sofrendo, eu falei, você tem autoridade espiritual para declarar na tua casa, porque você gerou. O sangue que corre nele é o teu sangue. Então você tem autoridade. A autoridade não é autoridade de quebrar, de sair falando, gritando, não. É você tem autoridade de chegar e de declarar. Você que tem um bebezinho, você que tem filhos pequenos, né? Então você tem essa autoridade de declarar, meu filho não vai viver assim, o meu filho é do céu, o meu filho é abençoado, a tua palavra tem poder no mundo espiritual. Janaína começa a declarar na vida do Mateus. Ele vai ter nojo de bebida, você precisa ter nojo também. E aí, quando os nossos filhos seguem o nosso exemplo. Você vai dizer, não bebe, eu bebo. Não bebo. Você não pode. Então nós temos que começar a fazer uma mudança de vida. Por isso que eu comecei a falar para vocês, leiam o livro de Tiago. Se você não leu ainda, começa hoje. Ou amanhã, Tiago 1. É um estilo de vida que a gente tem que viver. Então a gente precisa transformar nossa mente para a gente poder ver a glória de Deus. Amém? Priscila vai trazer uma palavra para nós. E depois vamos fazer a ceia do Senhor, que Deus te use, tá, minha filha? Chega a tua mão para cá. Vamos orar por ela, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela vida da Priscila, sempre disposta, sempre com eis-me aqui. Obrigada, Senhor, ó Pai, pela vida dela, do Felipe, do Natan. Pai, ó Deus, das meninas. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado dela nos detalhes da vida dela. Abençoe a saúde dela, o seu lar. Abençoe tudo que precisa colocar a mão. Usa a tua filha mais uma vez com poder e glória. Ajuda ela, ó Deus, naquilo que ela precisa. E muito obrigada, Senhor, por ela estar conosco, ó Deus, nesse ministério, porque ela tem sido, ó Deus, uma bênção nas nossas vidas. E eu agradeço e eu entrego ela aos teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças e paz, bom dia. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus, estamos vivos, com saúde, respirando, diante das adversidades, o Senhor tem sido conosco, amém? E eu tenho certeza que você não saiu da sua casa em vão, você entrou aqui com um propósito. Consagração é propósito, né? Estou indo lá para buscar pela minha casa, pela minha família, por uma porta de emprego, por uma causa impossível. Nós temos que ser propositais em tudo aquilo que a gente faz, amém? Essa questão do Rio de Janeiro é algo bem complicado, né? Porque as pessoas, elas sempre têm opiniões, né? Aí tem pessoa que tem opinião de uma coisa, a outra tem opinião de outra. Mas advogado é só Jesus, juiz é só Jesus. E aí se levantou um debate no grupo da célula ontem. Um lado que entende que tem que fazer, o outro que entende que não tem que fazer. Aí eu fiquei olhando as mensagens. O Espírito Santo falou comigo, só coloca uma oração no grupo. Por
Porque o que vai resolver é a oração. A minha opinião não importa, a sua opinião não importa. O que importa é a vontade de Deus, né? Então, às vezes, as pessoas, elas falam, a gente peca porque a gente fala muito. A Bíblia própria fala isso. A gente peca porque a gente fala muito, né? A gente quer sempre ter a razão, quer sempre ser o certo, a gente quer sempre julgar, a gente quer sempre condenar, mas é o Senhor que sabe de todas as coisas. Então, eu coloquei lá uma oração e eu falei, isso aqui é a nossa arma mais eficaz e poderosa. Não é a nossa opinião, não é o nosso desejo, é a vontade de Deus. Amém? Que a gente possa continuar orando, intercedendo por essas mães, por esses familiares que choram, e para que aqueles que o Senhor permitiu permanecer vivos possam ter um encontro com Ele. Amém? Livro de Lucas, capítulo 23. É a palavra que o Espírito Santo começou a palestrar no meu espírito quando a pastora Denise pediu para que eu trouxesse a palavra. Vai ser uma palavra sucinta, mas eficaz, porque a palavra tem esse poder. Amém? Lucas 23, a partir do versículo 26, vai dizer assim: enquanto conduziam, eles pegaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz para que ele pudesse carregá-la após Jesus. Seguia uma grande multidão de povo e de mulheres que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorais por vós mesmas e por vossos filhos. Porque escreverão dias em que dirão: abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começaram a dizer para os montes: caiam sobre nós, e aos outeiros, cubram-nos. Pois se eles fazem estas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes, e o ridicularizavam, dizendo: ele salvou aos outros, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. 36. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego, latim e hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas esse homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela sua palavra. O Espírito Santo me deu o tema dessa palavra. E o tema é as três cruzes. Essa palavra, esse capítulo e versículo específico, ele vai falar acerca dos momentos finais da vida de Jesus. Ele vai abordar a crucificação e o que antecedeu a crucificação. Nós sabemos que legislamente, a cruz ela era destinada aos ladrões naquela época, né? A cruz era destinada aos malfeitores, aqueles que faziam algazarra. Então só era crucificado quem fazia o mal à sociedade. Mas Deus, ele havia, no plano perfeito dele, reservado também a cruz para Jesus. Priscila, qual foi a cruz de Jesus? Qual era o nome da cruz de Jesus? O nome da cruz de Jesus era o meu nome e o seu. Na cruz de Jesus havia o perdão, o pecado de toda a humanidade. Então a cruz que Jesus carregou não foi a cruz dele mesmo, porque Jesus ele não teve pecado.
A cruz que Jesus carregou foi a nossa, a cruz dos nossos pecados. Amém ou não amém? Então, ele se entregou voluntariamente à morte e à morte de cruz para que nós, pecadores, pudéssemos ter o direito ao arrependimento e através do arrependimento e do abandono dos nossos pecados, nós pudéssemos ter direito à salvação e à vida eterna. Então a cruz, ela é uma boa notícia para nós. A cruz, ela é esperança para nós. A cruz, ela é motivo de conscientização para nós de que todas as vezes em que nós pecamos, todas as vezes em que nós desobedecemos, nós estamos fazendo o que o povo fez, escolhendo Barrabás. No julgamento de Jesus, na Páscoa, era possível escolher uma pessoa, um preso, para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. E hoje na lei tem também isso, o perdão da pena. Tem o perdão da pena. E ali tinha a opção de libertar Barrabás, que era um ladrão, né? E tinha a opção de libertar Jesus, que não havia pecado nenhum. Mas a humanidade, ela escolhe Barrabás para ser solto. E automaticamente Jesus para ser condenado. Eu fico pensando que naquele julgamento, no dia lá do juízo, do julgamento, as pessoas que escolheram Barrabás, muitas delas viram os milagres. Aleluia! Aleluia! Eu fico imaginando que diante daquelas milhares de pessoas, talvez muitos deles que estavam ali, muitos cegos estavam enxergando porque foram curados por Jesus. Muitos mudos estavam falando porque foram curados por Jesus. Muitos cegos estavam enxergando porque foram curados por Jesus. E essas pessoas que, conjecturando eu, haviam recebido uma benevolência de Cristo, foram as mesmas que os crucificaram. E muitos de nós estamos nessa posição. Eu sempre falo que o Evangelho não é falado, o Evangelho é vivido. O Evangelho, ele é comportamental. Não é o que eu falo que eu sou, é o que eu faço que diz que eu sou. As obras falam pela árvore. O fruto fala pela árvore. Eu fico vendo. Esses dias eu vi um noticiário de um call center de oração, onde o pastor ganhava dinheiro para entregar revelação no telefone da oração. Uma quadrilha. Foram presos. Não sei se você viu isso. Eu vi passando no Instagram assim, um call center de oração. Aí as pessoas... Aí eu fico pensando. Quem foram essas pessoas que ligaram? Eu fico pensando. Gente, você quer ligar para ouvir uma revelação, uma visão? Liga para a Bíblia. Abre a palavra. Você quer que o Senhor fala com você? Não espera a pastora Denise. Está falhando o microfone, pode ligar, por favor. Não espera a pastora Denise, pastora Delma, irmã Priscila, não. Quando Jesus se entrega, o véu, ele é rasgado. O acesso é livre. Então agora, nós não precisamos, como no Antigo Testamento, pegar um cordeiro, pegar uma ovelha, matar, fazer um sacrifício para o sacerdote e ao sumo sacerdote, amarastébia, para o sumo sacerdote entrar uma vez ao ano no templo. Aleluia! Não precisa do ritual, irmã. Não precisa. Você sabe qual é o ritual? Um coração contrito e quebrantado. Esse é o ritual. O Senhor não rejeita. Quantas vezes a gente está angustiado, está entristecido e a gente fala com tantas pessoas e nós devemos compartilhar. Eu vou falar da cruz que a gente compartilha, eu vou falar. Mas Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ver a sua humilhação. Porque tem atitudes e posicionamentos que Deus está esperando de mim.
Eu estava conversando com uma irmã em Cristo. Nós oramos por uma causa há 7 anos. 7 anos fazendo jejum de Daniel. 7 anos orando de madrugada. 7 anos buscando. Essa semana eu sonhei com ela. Mandei mensagem. Tá tudo bem? Sonhei com você. Tive um sonho tal. Ela falou, não tá tudo bem não. Lembra daquela causa? Eu falei, lembro. Continua a mesma coisa, ainda tá pior. Eu falei com ela. Aí na hora eu já pensei assim, né? Espiritualmente. Vamos iniciar um propósito. Eu já ia falar com ela. O Espírito Santo falou comigo assim, não! Não é mais propósito. É a pessoa que tem que se posicionar. Aleluia! Hamarachou. Tem horas que nós temos mesmo que fazer propósito, jejuar, sobe o monte, vai na consagração, usa todas as armas espirituais que o Espírito Santo nos deu. Mas tem hora, irmã, que não é mais propósito nem oração, não. É posicionamento. Aleluia. Falei pra ela, só vai mudar quando quiser mudar. Enquanto não quiser mudar, não vai mudar. Entende isso? Então é consciência. Ora, fala Espírito Santo, traz à minha consciência o que eu estou fazendo de errado, o que eu não estou vendo. Qual o comportamento que eu estou reproduzindo da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do bisavô? O que 95% do que nós fazemos é inconsciente. 5% é consciente. Então, às vezes, você está reproduzindo um erro sem perceber. Aleluia. Você já está reproduzindo no automático. Mas o Espírito Santo é tão lindo que Ele fala conosco. Aleluia. Ele fala com a gente. E não são apenas as coisas grandes, não. Ele fala nas coisas simples. Ele fala nas coisas pequenas. Ele fala através da natureza. Ele fala através do louvor. Ele fala através de uma criança. Ele fala através de um abraço. Porque o Senhor, Ele é relacional. Amém? E a primeira cruz que eu quero compartilhar é a cruz do Cirineu. A palavra vai dizer, e essa cruz é a cruz que a gente divide, que a gente compartilha. A palavra vai dizer que Jesus, como homem, e Jesus era tão humilde, que até nesse momento ele foi humilde. Sabe por quê? Até para você receber ajuda, você precisa ser humilde, sabia? Tem pessoas que são tão orgulhosas, que elas até para receber ajuda têm dificuldade. Eu estava vendo um podcast da psicologia, porque eu preciso ver para a minha área de atuação, porque eu preciso analisar os comportamentos. Aí eu estava vendo da Maíra Cardi. É Maíra Cardi essa moça, né? É uma terapeuta que faz terapia no podcast. Aí olha só o que ela falou. O marido dela deu uma bolsa da Chanel pra ela. Coisa supérflua, né? Do mundo. Deu uma bolsa da Chanel. Ela não conseguiu receber a bolsa, ela devolveu. Porque ela é tão orgulhosa, ela é tão segura dela mesma, ela é tão independente, aquela mulher que resolve tudo, que faz tudo, que quando ela recebe um presente, ela rejeita. Aí ele deu a bolsa, ela rejeitou. Daqui a pouco, sabe o que ele deu pra ela? Um hotel. Ela gostava do hotel, o dono do hotel morreu, ele deu o hotel pra ela. Aí imagina o que ela fez. Fala pra mim, o quê? Ela devolveu. Extremamente ferida. Feminilidade extremamente ferida. Cheia de feridas da infância. Aí você vai ver a origem e ver qual é o comportamento do adulto que reproduz o comportamento de uma criança que foi abandonada, que foi rejeitada. Entende? Eu estou dando isso aqui como exemplo. Tem pessoas que não conseguem receber ajuda. Se você está aqui nessa manhã, se o Senhor está falando com você, começa a orar por isso. A gente não é perfeito não, irmão. Está todo mundo vendo você por fora, mas você, o Espírito Santo sabe quem você é por dentro. Sabe? Fala, Senhor, me ajuda, não é uma bolsa da Chanel, de repente você vai ganhar. Nem um hotel. Mas de repente, é um estender a mão, irmã. Você precisa de ajuda? Você precisa, irmã, nesse momento de uma cesta básica? Não tem nada para comer, mas ela falou, não preciso, não precisa. Irmão, há tempo para todas as coisas na nossa vida. Tem o tempo da gente ser ajudado e tem o tempo da gente ajudar. Se você está no momento de ser ajudado, Jesus estava no momento de ser ajudado. 100% Deus.
vulnerabilidade. A palavra vai dizer que ele estava carregando a cruz, até que chegou um momento em que ele não estava conseguindo mais. Aí esse homem, que não era nada, que não era ninguém, foi escolhido para ajudar. Imagina, gente, eu fico imaginando, eu não consigo nem imaginar isso. Jesus todo ensanguentado, todo machucado, todo cansado, foi ferido nas 3 esferas, espírito, alma e corpo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam sendo dilacerados naquele momento. A Trindade estava sendo flagelada. Ai, aleluia! Aleluia! A Trindade estava sendo flagelada naquele momento. Aleluia! O que essa palavra está transmitindo para nós? Que nós não somos suficientes o tempo todo. O Senhor, Ele permitiu ser ajudado para falar para nós. Ele também precisa de nós, irmão. Aleluia. A obra precisa de você. A Casa Rosa precisa de você. Eu fico pensando quantas pessoas sentaram nessa cadeira, pediram oração, Deus abençoou, abriu a porta, deu a casa na justiça, restaurou o casamento, salvou a alma e não volta para agradecer. Não volta. Não volta. Eu fiquei observando esses dias. Quando as pessoas querem oração, campanha, alguma coisa, elas entram em contato. Quando a pessoa recebe a vitória, você nem sabe que ela já foi abençoada, ela nem te liga para falar, precisa mais orar não, porque já passou o deserto em cima. Desse jeito. Te liga para você fazer campanha de oração, mas quando dá o culto de ações de graça, nem te chama. Aleluia! Ingratos. Ingratos. Mas nós não fazemos para recompensa, não. Nós fazemos porque é a nossa missão. Mas é triste. A palavra vai dizer que dos 10 leprosos, um só voltou para agradecer. Porque as pessoas, infelizmente, são ingratas. Mas que nós não sejamos as pessoas que são ingratas. A gratidão é a memória do coração. As pessoas estão tão duras, o amor se esfriou tanto, como diz a palavra, que as pessoas não têm nem mais compaixão com a dor do outro. Eu também chorei. Imagina lá no aeroporto chorando. Isso é quem tem o amor de Cristo, irmão. Quem não tem, não está nem aí. Quem não tem, está com tomara que tivesse matado logo 300, 200, 400, 500. Porque não tem o amor. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que nós podemos ter tudo. Tudo nessa terra. Mas se nós não tivermos amor, não vale de nada. Podíamos ter todos os dons, botar a mão no câncer e sair pela boca agora. Se não tiver amor, não vai valer de nada. Então nós precisamos, como Cirineu, ajudar aquele que está ao nosso lado, carregar a sua cruz. A palavra de Deus vai dizer que havia um homem paralítico e 4 homens o ajudam. 4 homens ajudam aquele homem a carregar a sua cruz. Qual é a cruz daquele homem? A sua deficiência física. Eu fico observando, esse dia eu estava no moto Uber, aí tinha uma moça com uma criança para atravessar a rua, né? Ninguém dava passagem. Aí o moto Uber parou e começou a fazer sinal para todo mundo parar. Eu ficava com raiva, reclamando, buzinando ainda. Aí ele falou, olha como é que a humanidade está, nem para dar passagem mais a gente serve. Você entra no ônibus, a pessoa está grávida em pé na sua frente, você finge que está dormindo. O metrô, ninguém dá mais lugar para ninguém, porque o amor se esfriou. Então esses 4 amigos, eles eram amigos de verdade. Eles olharam para aquele homem e falaram, irmão, você não vai continuar aleijado. Eu sei que Jesus está numa casa. Nós vamos criar uma estratégia. Eu vou lá, eu vou te ajudar a carregar a cruz da sua deficiência física e você vai voltar curado. Aleluia! De repente tem alguém na sua casa com alguma deficiência e ainda não foi curado porque você não segurou pela mão, porque você ainda não fez o convite. Vamos na Casa Rosa quinta-feira, vamos na consagração segunda-feira, vamos no culto domingo, vamos lá buscar. Aleluia. Eu quero que a minha mãe seja salva. Você não chamou a mamãe no culto? Como é que ela vai? E não viu a dificuldade do telhado, eles não queriam nem saber, eles estavam tão obstinados, eles estavam tão predestinados, aquele homem ser
falaram, se vai ser pela esquerda, pela direita, por frente, por trás, eu não sei como é que vai ser. Nós vamos te levar até Jesus. E aquele homem deixou a cruz da deficiência para trás. A palavra vai dizer que Noemi estava carregando uma cruz, a cruz do luto. Irmão, é muito difícil uma pessoa de luto. Muito. Eu entendo da dor. Eu também já vivi o luto do meu pai, né? O falecimento do meu pai. Às vezes eu ando pela rua, andando, né? Aí eu vejo alguém parecido com ele, aí eu vou e choro. Eu falo, caramba, meu pai. O luto é difícil de ser digerido. E o luto não é apenas com a morte de alguém, não. O luto é quando há uma perda ou um rompimento de um relacionamento que gera muita dor. Eu estou com uma irmã em Cristo que está sofrendo um luto, o luto da traição. 13 anos de relacionamento. Quando entrou na casa, para ver a casa, para alugar, para casar, mas sabe, eu vou compartilhar algo com vocês aqui. Você está preparado para ouvir o que Deus vai te falar? Cuidado com o que você olha. Cuidado. Ela iniciou um jejum de Daniel de 21 dias. Pedindo pelo relacionamento. 13 anos namorando. Tendo a casa para alugar e casar. Aí ela iniciou o jejum de Daniel. Aí Deus respondeu, não respondeu? Respondeu. Abre o telefone dele 3 horas da manhã. Ela foi lá e abriu. Deus respondeu, não respondeu. Sabe o que é isso? Um pai cuidando de uma filha. Isso é o pai cuidando de uma filha. Glória a Deus. Porque Deus está vendo o que você não está vendo. Ele está ouvindo o que você não está ouvindo. Ele está onde você não está. Ele sabe o que você não sabe. Ai! E ele é juiz e advogado. Aleluia! Você não será enganada. Amarachou. Você não ficará enganado. Aleluia. Deus está mandando falar isso aqui. Você não vai ficar enganado. Quem ora não fica enganado. Quem faz jejum não fica enganado. Não fica. Não fica, porque Deus revela. Porque Ele ama a gente, Ele cuida de nós. Tá doendo? Tá doendo. Tá sofrendo? Tá sofrendo. Eu entendo. Mas Deus revelou. Porque Deus ama e cuida. Amém? Amém. Aí teve a cruz que eu rejeito. Estou caminhando para o final. A palavra vai dizer que Jesus chega até o Calvário. Chegando lá, haviam 3 cruzes. Acho que é assim que fala, né? 3 cruzes. Eu vou falar 3 cruzes. Acho que é cruz. Aí Jesus no meio, porque o Senhor ele sempre vai ficar no meio dos nossos relacionamentos. Porque Ele é o principal. Marido, esposa, Jesus. Marido, esposa, filho, Jesus. Jesus sempre tem que ser o centro. Amém? Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Amém? Fala para você, Jesus é o centro da minha vida. Não é teu marido, não é teu corpo, não é teu carro, nem tua casa. É Jesus que é o centro. Ele que tem que ocupar esse lugar. Aí ele está no meio. Aí o ladrão da direita ou da esquerda, ele fala, olha, eu não reconheço Jesus. Se você é Jesus mesmo, se você é o Cristo, desce daí e se salva. Então, esse homem, ele rejeitou a cruz. Escuta, ele teve a oportunidade de ser salvo. Mas por ele não reconhecer a Cristo, ele foi condenado. Você já reconheceu o Senhor como seu único suficiente Salvador? Tem pessoas que não aceitaram Jesus publicamente. Mas a Bíblia nos ensina que tem que ser feito. Aquele que reconhece o Filho publicamente será reconhecido pelo Pai naquele grande dia. Tem que levantar a mão, tem que vir à frente e tem que falar. Eu reconheço
reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Está escrito, é princípio. Quem quebra o princípio é quebrado por ele. Quem quebra princípio não vive a promessa. O princípio do Evangelho é esse. Qual o primeiro passo? Aceito Jesus e reconheço como único e suficiente Salvador. Segundo passo, o batismo. Vai lá e batiza. Terceiro passo, e assim vai, e assim vai, e assim vai, gradual. Respeite os processos. Então esse homem rejeitou, ele rejeitou os processos. Tem gente que está rejeitando o processo, irmão. Vive o processo. Não é fácil. A pastora Denise teve que viver o processo. Quantas vezes? Quantas cirurgias? 7? Eu não estou conseguindo nem tirar sangue. Imagina para passar 7 cirurgias. Né? Esse processo, Jesus, em nome de Jesus. Pai, me livra desse cálice, Senhor. Tá entendendo? Entendeu? Ela suportou passar esse processo. Aleluia. Deus enviou a Delma, enviou os enfermeiros, enviou o anjo, enviou tudo. Eu talvez não conseguiria, acredito que não. Sou fraca demais. Isso aí não é comigo esse mistério. Mas se o Senhor permite a gente passar por um processo, é porque Ele vai passar conosco. Então, o Senhor me trouxe aqui para ser bem simples. Não rejeite a sua cruz. Não rejeite o processo que você está passando. De repente, a sua cruz é um filho que está te dando trabalho. De repente, é um marido. De repente, é a sua vida financeira. De repente, a sua vida espiritual, Priscila, eu tenho dificuldade em ler a Bíblia. O pastor Denise colocou lá, ler Tiago, não consegui ler 1. Aí eu li 1 e não li o 2. Aí eu li o 4, mas eu não li o... Irmão, todos nós aqui temos uma vulnerabilidade, uma dificuldade. Mas nós precisamos continuar a nossa caminhada. A palavra de Deus vai dizer que havia um homem caído pelo meio do caminho. Passou um levita, passou um sacerdote, passou um profeta. Todo mundo olhava para ele e ninguém estendia a mão. Todo mundo rejeitando a cruz da misericórdia. Mas aí o bom samaritano passou naquele lugar. Se você está como esse homem caído na beira do caminho, se você está aqui nessa manhã, perdida, triste, angustiada, se você está decepcionada, se você não sabe o que você faz, se você não sabe para onde você vai, se você tem uma causa impossível, o bom samaritano está aqui. Ele colocou aquele homem no ombro, aleluia! Ele levou para aquela casa, para aquela hospedagem, e ele falou: eu pago o preço por ele, e se faltar alguma coisa, eu venho aqui e pago de novo. Deus já pagou o preço por nós. A cruz está escrito e está pago, tetelestai, está consumado. Aleluia. A última cruz é a cruz que eu aceito. A palavra de Deus vai dizer: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Para nós trocarmos a nossa cruz por uma coroa, nós não podemos deixar ela no meio do caminho. Aleluia. Esses dias abri a rede social e vi uma irmã que fazia obra comigo, num show que teve aí, show secular. Eu olhei e falei: poxa, ela deixou a cruz. Trocou a cruz por uma bebida. E eu não falo com julgamento, eu falo com pesar mesmo. E eu orei por ela. Quantas pessoas, irmãos, estão retrocedendo no meio do caminho? Segunda Pedro vai dizer que o porco lavado volta ao vômito. Oh, Deus. Está escrito: a porca lavada volta ao seu próprio vômito e o cachorro volta para a lama. A palavra de Deus vai dizer, Hebreus vai dizer que nós não somos dos que retrocedem. Está difícil para você, está difícil para nós. Está difícil porque o Evangelho, ele não é conto de fadas. Não é a Disney de diversão, não. O Evangelho é renúncia. Mas também não é só dor. Existem dias de alegria. Existem dias de descanso. Existe a colheita depois de um plantio. Existe o tempo de chorar depois do tempo de sorrir. A Bíblia fala: o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Se você dormir chorando, vai amanhecer para você. Aleluia. Se você tem alguma enfermidade, aquele que cura está aqui para poder te curar. Jó não renunciou à cruz dele. Jó foi até o fim.
No meio da dor ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no tempo certo ele se levantará em meu favor. Jó não abandonou a cruz. Jesus não abandonou a cruz. E nós não podemos abandonar a nossa cruz também. Nós temos duas opções: abandonar a cruz ou continuar carregando ela. E eu quero finalizar essa palavra fazendo uma oração. Aleluia. Peço que você feche seus olhos, vamos participar da ceia. De repente você abandonou sua cruz da oração, do jejum. De repente você abandonou a cruz do perdão. Não, essa pessoa não vou perdoar, não. De repente você abandonou a cruz da filiação de Deus. De repente você vive como órfão. Mas o nosso Deus é Pai, a palavra de Deus vai dizer que Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então toma de volta a cruz da adoção. Toma de volta a cruz da sua vida espiritual. Toma de volta a sua família, os seus sonhos. Quantos abandonaram os sonhos no meio do caminho? Quantos já não sonham mais? Quantos já não acreditam mais? Tem um louvor que diz: não despreze a sua cruz. Ela tem a mesma medida que você. Oh Deus, aleluia. A nossa cruz é do nosso tamanho, da nossa medida. Pai, nessa manhã, nós te agradecemos por essa palavra. Uma palavra cristocêntrica que aponta para o seu sacrifício no Calvário. Pai, obrigada, Senhor, por ter sido entregue naquela cruz por nós. Se não fosse, Senhor, a sua atitude, esse ato de amor por uma humanidade perdida e pecadora, nós não teríamos nem o direito de sermos remidos dos nossos pecados. Obrigado por ter nos reconciliado a Ti. Obrigada por ter religado o fio que nos liga ao Senhor. Aqui se encontram as Tuas ovelhas. Aqui se encontram as Tuas filhas. O Senhor conhece a cruz que cada uma aqui está carregando. Talvez essa cruz esteja pesada demais. Por isso eu quero te pedir, a Tua palavra vai dizer que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. A Tua palavra vai dizer: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, Senhor, traz alívio nesse momento, traz refrigério nesse momento. Assim, Senhor, como o Senhor manda chuva, ó Pai, para uma terra seca, para refrigerar, para gerar sementes e frutos. Ah, Senhor, fortalece as nossas vidas, firma os nossos pés na Tua presença. Anarastou, Emiaquega, não é hora de parar, Senhor. Não é hora de desistir. A Tua palavra vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Você vai vencer. Fala para você mesmo: eu vou vencer. Eu vou vencer essa luta. Eu vou vencer essa dificuldade. Eu vou vencer essa adversidade. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque quando somos fracos, é aí que somos fortes. Porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda as Tuas filhas como Pai. Como Pai que provê. Como Pai que protege. Como Pai que ensina. Como Pai que educa. Como Pai que ama. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na Tua presença. Senhor, chegamos até aqui. Nós vamos subir até esse monte. Nós vamos trocar a cruz por uma coroa. Senhor, a Tua palavra vai dizer que no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá decepção. O Senhor transformará vergonha em honra. O Senhor transformará lágrima em alegria. O Senhor transformará feridas curadas em ministérios abertos. Eu te peço, Senhor, nos renova nessa manhã. Nos fortaleça nessa manhã. Deixamos o nosso fardo pesado, o nosso jugo pesado, porque o do Senhor é suave e leve.
Nos ajuda a ter misericórdia com os nossos irmãos que estão passando por adversidade. Nos ajuda a ajudá-los a carregar a sua cruz. Nos ajuda a ter misericórdia com a dor do outro. Nos ajuda a ter compaixão com a dor do outro, ó Pai amado. Senhor, a Tua palavra vai dizer que quem não ama não cumpre seus mandamentos e não ama o Senhor. É horizontal e vertical, Senhor. O amor precisa ser horizontal e vertical, ó Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a carregar a nossa cruz. E que o Senhor possa glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. Limpa o nosso coração para que nós possamos participar do momento da ceia. E que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos ajudar a perdoar aqueles que nos ofenderam. É a oração que fazemos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. A ceia do Senhor. Vamos realizar nesse momento, amados. Você pode me perguntar, eu posso participar da ceia? Eu digo para você, porque a Priscila falou, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, se você está em comunhão com Ele, nós vamos nesse momento orar, se arrependendo. Se você se arrepender dos seus pecados, você pode participar da ceia. A ceia é uma celebração memorial que Jesus mandou fazer, e Ele fez com os discípulos antes da sua morte, para que a gente pudesse celebrar, não esquecer a sua morte, a sua ressurreição ao terceiro dia e a volta de Jesus. Eu quero dizer para você, mediante tudo que foi falado hoje, que você que está participando, que você está vivendo, que você viva, menina, você viva, Andréia, eu, irmã Ruth, Janaína, à espera de Jesus. Amém? Amados, eu sei que você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer comida, você vai ter que limpar a casa, você vai ter que mover muitas coisas na terra, porque faz parte da terra. Mas que a sua esperança, a sua expectativa de vida seja a volta de Jesus. Seja você trocar a cruz, que é o que você está carregando. Algo que não é pesado, porque Ele falou que a gente tem que entregar a Ele. A gente entregou, lembra na oração antes da palavra? Você entregou a dor. Mas você precisa entender que vão vir situações difíceis. E que essa cruz, você vai ter que todo dia dizer, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, eu confio em Ti. E ter a esperança da sua volta. Amém? Mas ou você vai encontrar com Ele antes dele voltar, ou Ele vai voltar e você vai estar aqui na terra. Mas todas as pessoas vão ter que se apresentar diante do tribunal. Isso não é pregado, isso não é falado, porque a gente tem medo. Muitos têm medo. Mas é uma verdade absoluta. Essa cruz vai ser trocada por uma coroa. E a Bíblia fala lá em Apocalipse, eu até fiz um quadro, botei no meu apartamento, de uma árvore da vida. Cara, eu vi assim, comprei. E lá em Apocalipse 2 fala, né, que aquele que perseverar, aquele que ficar até o fim, esse comerá do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim do paraíso. Então você vai comer dessa árvore, mas só vai poder comer dessa árvore se arrepender, se andar conforme o mandamento do Senhor, e que Ele quer que você o ame. Porque pecador, eu sou pecadora, você é pecador, você é pecador. Mas quando você se arrepende e você se quebra, Senhor, eu não quero mais fazer isso. Senhor, isso faz parte da minha vida. Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar. Aí pode ser que no momento você caia outra vez. Aí você vai dizer, Senhor, me arrependo. Eu não quero mais. Vai chegar um dia que aquele pecado você vai ter nojo. Já comeu comida estragada? É nojento, não é? Você olha para aquele troço, está fedendo. Aquela comida podre. Você quer comer? Não. Assim é o pecado na vida da gente. A gente começa a sentir nojo daquilo. Eu não quero isso na minha vida. Não faz parte da minha vida. Porque o Espírito Santo está falando para você. Então hoje, vamos ficar de pé, nós vamos orar. Estava feita uma oração. Mas nós vamos clamar. Vamos ter um momento da celebração agora.
da ceia do Senhor, eu vou pedir a Priscila para fazer, e a irmã Araci, para fazer a entrega dos elementos da ceia, e nós vamos orar. Mas eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu não sei o teu pecado oculto, eu não sei o que você fala, eu não sei o que você pensa. Você sabe, você sabe. E é o momento da gente pedir ao Senhor, Senhor, purifica-me, Senhor. Eu estou com um propósito, porque o Senhor me deu o livro de Tiago, e o livro de Tiago, ele fala muito sobre pensamento, sobre falar. A nossa fala, às vezes, incendeia uma casa, incendeia uma pessoa, é uma flecha na vida de uma pessoa. E quantas palavras eu já recebi contrária que dói, né? Você também já recebeu. E a gente já falou também que a gente já são. Só que o nosso pensamento precisa ser cativo ao Espírito Santo. Então eu comecei um propósito de orar, porque tinha que orar pela gente, tá? A gente ficou orando por toda a vida. Eu falei, Senhor, eu tenho que ter meu pensamento em Ti. Eu não posso ficar pensando coisas que não são de Ti. Coisas que eu desejo. Eu preguei sobre desejo, lembra? Semana passada? Então eu comecei um propósito. Você deve orar, Senhor. Eu tive esse pensamento ruim, tive esse desejo que eu sei que não vai me levar a nada. A gente tem que pedir. Então é o momento da gente pedir pela nossa mente agora. Aleluia. Amém? De orar. Vamos clamar. Maiara, vem cá orar. Maiara vai orar nesse momento. Você vai se arrepender pelo seu também, eu pelo meu. E nós vamos pedir ao Senhor que a gente possa estar purificado. Quero ser limpo para participar desse momento tão lindo, que é o momento de gratidão a Deus pela sua morte e ressurreição e pela sua volta. Ele vai voltar, Janaína, já 2 Janaína, ele vai voltar. E a gente precisa estar preparado para essa volta. Amém. Senta a mão no seu coração. Antes de eu começar a orar, quero pedir para você trazer à sua memória aquilo que você precisa se arrepender. Cada um sabe o que fez, o que faz de errado, qual é o seu pecado. Então fale nesse momento com o Senhor, faça sua oração individual. Só um minutinho para a gente fazer isso. Espírito Santo, nesse momento eu clamo pela Tua presença, eu clamo para o Senhor sondar o nosso coração, que o Senhor é o único capaz disso. Sonda o nosso coração, Pai, vê se há algum caminho mau. E te pedimos, Senhor, que o Senhor gere frutos de arrependimento, Pai, na nossa vida, no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos pensamentos maldosos que não condiz, Senhor, com a Tua presença. Senhor, pelas nossas ações, Pai. Nós pedimos perdão, Jesus, por tudo aquilo que a gente fez e te desagradou. Senhor, te pedimos perdão pelas ofensas que nós proclamamos, que nós falamos. Perdão, Senhor, pelas palavras malditas que nós declaramos e a gente nem percebe. Senhor, eu te peço perdão porque a gente fala que vai fazer e não faz. Senhor, te pedimos perdão porque a gente diz uma coisa e faz outra. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã, Senhor, venha gerar frutos de arrependimento no nosso coração. Coloca lágrimas nos nossos olhos. Senhor, te pedimos que a Tua presença venha nos constranger, Pai. E que a gente venha diminuir, Pai. Diminuir a Tua presença. Que a gente venha reconhecer o quão miserável nós somos, Senhor. E que nós somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, nós declaramos que nós somos dependentes do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Se não for o Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, quem nós seríamos, Senhor? Nós somos ruins, Pai, nosso coração é mau, mas o que há de bom em nós é o Senhor. Então, Senhor, aumenta a Tua presença na nossa vida, no nome de Jesus, para que a gente venha resplandecer a Tua luz, a Tua presença. Pai, transforma a nossa vida. Senão a gente não consegue mudar essa geração, a gente não consegue mudar essa sociedade, se a gente primeiro não for transformado, se a gente primeiro não for quebrantado e não nos rendemos a Ti. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor gere frutos de arrependimento, que a gente saia daqui essa manhã transformado, tomando decisão. Senhor, nos ajude a tomar as decisões corretas, Pai. Nos ajude, Senhor, a abandonar vícios, abandonar costumes, abandonar pecados de estimação, que a gente insiste
desiste em usar como bengala, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha preencher o vazio do nosso coração nessa manhã. Tudo aquilo que a gente tenta preencher com algo, Senhor, que venha ser preenchido com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que a partir do momento que a gente tome, a gente faça uma aliança contigo. Senhor, que a gente venha fazer uma aliança contigo nessa manhã, para que a gente venha ser transformado, Senhor, viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva, para viver o Teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos tudo isso diante do Senhor. E eu oro, Pai, para que não haja nenhum tipo de retaliação, para que não haja nenhum tipo de acusação do inferno, no nome de Jesus, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha silenciar todas as vozes contrárias a Ti, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, a partir do momento que a gente se arrepende, o Senhor esquece e não há mais acusação, porque quem acusa não é o Senhor. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor venha cancelar toda acusação do inferno na autoridade do nome de Jesus. E que tudo seja para a Sua honra e para a Sua glória, Senhor. Essa é a minha oração e eu te entrego no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Então você já está purificado, glória a Deus. Glória a Deus. Então, purificado, a pastora Delminha vai adorar. Enquanto a pastora Delminha adora, nós vamos entregar os elementos da ceia, né? O pão, que significa o corpo de Cristo, e o suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Graças a Deus, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos, graças eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, eu sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus, amado, essa canção é linda. Você deve dar muita graças a Deus. Todas as vezes que eu celebracei, eu choro. Porque quando eu penso, quando a Priscila estava lendo esse texto de Lucas 23, a gente tem que chorar, amado. A gente tem que sentir esse amor profundo por Jesus. Não foi uma dor qualquer, não foi uma barriga aberta, não foi um furúnculo, não foi uma unha encravada. Foram muitas dores que ele viveu. E quando eu penso nas dores que eu vivi, eu falo, Jesus, não é nada diante de um negócio que tu pensa que não vai resistir. Imagina ele, que sofreu tanto por amor. Que você valorize esse amor. Que quando tudo estiver desmontando na tua vida, você não, eu tenho Jesus. Ele morreu por mim.
Ele ressuscitou. Ele vai me buscar e eu vou morar com Ele. Essa é a única certeza. Você não pode ter certeza no governo, certeza no teu emprego, na tua conta bancária, na tua casa, no teu marido, a tua certeza tem que ser Ele. Ele é o único, a tua esperança é nele. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 11, Paulo falando sobre a ceia do Senhor, ensinando a igreja de Corinto. Ele diz assim: pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele foi traído por todos. Ele tomou um pão e ele agradeceu a Deus. Você pode dar graças a Deus? E ele partiu o pão e disse: esse é meu corpo, que foi entregue por vocês. Façam isso em memória de mim, amados. Em memória ao corpo de Cristo, que foi estraçalhado, que foi morto, por amor a mim e por amor a você. Comamos todos. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus pelo Obrigado, seu corpo. Glória a Deus pelo corpo de Cristo. Pegue agora o seu cálice. Aleluia. Vou pegar agora o seu cálice. Glória a teu nome, Senhor. E esse cálice, ele representa, a Bíblia fala que Jesus, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice. E ele disse: este cálice é a nova aliança. Amado, você vive numa nova aliança. Como a irmã pregou, a Priscila. O véu caiu, você não precisa de mais ninguém para se jogar a Jesus, para estar com Jesus. Este cálice é a nova aliança. Você não vive na velha aliança, onde precisava de um sacrifício. O sacrifício já foi feito, é por ele fez. Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, ele anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Eu gostaria que você trocasse teu cálice com a tua amiga e dissesse: nós vivemos uma nova aliança em Jesus Cristo. 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 Eu vivo com você uma nova aliança em Jesus Cristo. Mas nós somos um corpo. A dor da Rose é a minha dor. A dor da Melina é a minha dor. A dor da Janaína, das Janaínas é a minha dor. Nós vivemos uma nova aliança em Cristo Jesus. Em memória ao sangue de Cristo, que foi derramado na cruz por mim e por você. Bebamos todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo chegar, somente pelo